pesquisador do Fundecito, Renato Bassanese. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez, viu, Renato? Eu assustei aqui quando vi o seguinte: o levantamento anual de incidência do greening realizado pelo Fundecitos revela um aumento preocupante da doença. Em comparação a 2022, a incidência cresceu, em um ano, de 24,42% para 38%. É muita coisa. O que fez explodir essa incidência do greening nos pomares, hein, Renato? Então, esse aumento ele já era um pouco esperado em função da alta população do inseto que transmite a bactéria do greening, o psilídeo. Isso nós tínhamos observado em setembro, outubro, novembro do ano passado, e agora isso se reflete nos sintomas da doença que aparecem de 8 a 10 meses depois. Então, agora o que a gente tem que pensar, né, respondendo a sua pergunta exatamente, é o que levou a esse aumento, tá? Nós tivemos essa alta população causada por vários fatores, além do clima mais chuvoso, que leva ao aumento de brotação nas plantas. A brotação é onde o inseto se alimenta, se reproduz e transmite a bactéria. Outro ponto importante foi que os produtores deixaram de eliminar as plantas doentes nos pomares, e aí ele tem um criatório permanente de bactérias nos pomares, e aí ele tem necessariamente que impedir o acesso do inseto transmissor do greening para essas plantas doentes. E isso ele consegue somente pulverizando essas plantas com inseticidas. E aí, em muitos casos, essas pulverizações tiveram algumas falhas em relação à qualidade de pulverização, ou seja, não cobriu toda a copa da planta. Outra falha importante, intervalos muito longos entre pulverizações no momento da brotação, porque a gente sabe que o broto ele cresce todo dia, e aí se você pulveriza hoje, amanhã já tem uma parte desse broto desprotegida. E o ponto mais importante que a gente observou foi que algumas moléculas de inseticidas que são muito usadas pelos citricultores, que são as moléculas do grupo piretroide e neonicotinoide, elas perderam eficiência. Por serem muito usadas, elas acabaram selecionando insetos resistentes a essas moléculas. E aí ele perdeu a eficiência, então a gente perdeu uma ferramenta importante, que era o uso desses inseticidas para o controle do psilídeo. Aí a população aumentou bastante e isso causou a disseminação nesse ponto que a gente vê hoje. Renato Adalberto, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Nós conversamos, acho que o ano passado, e falamos a respeito da nossa região, aqui região de Matão, região de Araraquara, e que estava mais ou menos controlada essa praga, essa doença. Agora vê esse aumento. Esse aumento, ele atinge uma maior escala e que região? Parece que, não me engano, eu recebi a informação de vocês que Limeira teria um aumento de 73%. Me corrija se não foi isso, por gentileza. Adalberto, bom dia, é um prazer estar aqui com você também. Na verdade, Limeira já era uma região bastante problemática, né? Hoje ela está com 73%. Tá? A segunda região seria Brotas, com 68%, em seguida por Porto Ferreira, com quase 60% das plantas de laranjas com sintoma. Mas o aumento ele foi mais significativo em duas regiões muito importantes para a citricultura paulista, que é a região de Avaré e a região de Duartina, onde ela estava em torno de 35% e agora está em 55%. Então, aumentou 20 pontos percentuais, um aumento bastante significativo. Uma outra região bastante importante que teve um aumento considerável foi a região de Altinópolis, onde estava com 14% e agora está com 40%. Na nossa região aqui de Matão, que é um caso de sucesso, né, no manejo do greening, pelo todo esse manejo regional, as propriedades, os produtores fazendo um controle bem coordenado, organizado, nós víamos de 4 anos seguidos de decréscimo, de diminuição na incidência da doença do greening. Mas esse ano, com esse aumento generalizado em todo o parque citrícola, Matão passou de 9% para 17%. Então, voltou a ser preocupante e é um alerta aqui para a nossa região, para os produtores voltarem a fazerem o manejo correto da doença. Bem, Renato, para nós que somos leigos nessa área, e essa informação que nós estamos passando é importante para toda a nossa região. Nós temos aqui a maior empresa de suco do mundo e outras empresas na região, Matão, Araraquara, são as maiores empresas de suco. Quando a gente fala em porcentagem, o que a gente pode imaginar em questões de milhões de árvores do pé de laranja, por exemplo? O Parque Citrícola hoje, ele tem em torno de 202 milhões de árvores, tá? Se a gente pensar em termos de porcentagem de plantas doentes, 38% de plantas doentes no Parque Citrícola representa hoje 77 milhões de laranjeiras com sintomas do green.
é um número bastante expressivo. É um número grande, né? Quando a gente se fala em milhões de aves, aí mais de 77% de milhões de aves doentes. E nesse caso não tem outro jeito, o que a gente percebe, como você vem falando, parece que o defensivo já não tem mais aquele efeito. O jeito mesmo é sacrificar essa árvore que está com essa doença. Na verdade, essas duas moléculas, né, piretróides e neonicotinoides, a nossa recomendação é que, nesse momento, o citricultor suspenda o uso dessas moléculas, tá, e use outras de outros grupos químicos que têm uma eficiência bastante superior. Tá? Então, a gente tem outros grupos das diamidas, espinosinas, organos fosforados, que são bastante eficientes, continuam sendo bastante eficientes. Né? O que acontecia é que o produtor usava essas duas moléculas, piretróide e neonicotinoide, porque eram as mais baratas. E aí ele fazia o uso sequenciado dessas moléculas, né? Aplicações seguidas do mesmo grupo químico. E aí esse mesmo modo de ação seleciona populações resistentes para aquele determinado grupo químico. E à medida que essa população aumenta a sua frequência nos pomares, quando você aplica esse produto, ele deixa de ter a mesma eficiência. Antes ele matava 90%, 100% dos insetos, ele passa a matar 70%, 60%. Então, se ele fizer a rotação por outros inseticidas de modos de ação diferentes, ele vai ter um sucesso melhor no controle. Então, não quer dizer que o controle do inseto já não é mais praticável. Ele é praticável, mas o citricultor necessariamente tem que usar produtos de outros grupos químicos. Anteriormente, anos anteriores, a gente conversava e a Fundecitro realizava um trabalho importante no campo, nos pomares, com as pessoas verificando todo dia. Esse trabalho, na época, fez um efeito muito grande, um efeito positivo. Ainda continua esse trabalho sendo realizado nos pomares da nossa região? Esse trabalho ele era feito em parceria, né, junto com a Secretaria da Agricultura, né, com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que levava junto a erradicação de plantas com cancro cítrico e com greening. Isso foi muito bem conduzido até 2010. A partir de 2010, houve muita resistência do produtor em eliminar as plantas com greening, porque as plantas com greening, quando o pomar está adulto, ele demora um certo tempo aquela planta morrer, né? Praticamente a planta não morre, ela vai declinando, vai perdendo produção, mas demora alguns anos para morrer. E o produtor, ele quer salvar aquela laranja que está no pé, e ele tem uma resistência maior para erradicar essas plantas. Então, hoje a recomendação é que onde você ainda tem uma baixa incidência, né? Nós temos regiões no estado, por exemplo, Triângulo Votuporanga, região norte, noroeste do estado, e também o extremo sul, ali em Itapetininga, onde a incidência ainda é bastante baixa. A recomendação continua sendo a eliminação das plantas doentes, para não permitir que a bactéria se concentre nos pomares, se acumule nos pomares, e havendo algum problema no controle do inseto, essa doença se alastre mais rapidamente. A gente fala do greening aí que é preocupante, a gente sabe, mas existem outras doenças, outras pragas também que podem afetar o pomar. Como é que essas outras pragas estão controladas, como o cancro, por exemplo? O cancro, o ano passado, a incidência era mais baixa, porque foi um ano, na época de formação das frutas, né, que seria de outubro até início de março ali, isso eu estou falando em 2021, né, o cancro, ele abaixou. Mas hoje, nesse levantamento, a gente mostra que nós temos aí um retorno do cancro cítrico, né, praticamente 20% das plantas mostrando sintomas de cancro cítrico. Isso é reflexo também dessa paralisação do programa de erradicação do cancro cítrico e passou para se adotar um manejo de preventivo do cancro cítrico, principalmente com aplicações de cobre nos pomares. E aí o cancro ele volta progressivamente, ele tem crescido, né, mas numa progressão bem menor do que o green. Renato, com essa informação importante que a Fundecitro acaba passando, com essa pesquisa que recentemente feita aí durante esse ano, esse aumento que nós tivemos aí para 38,06% no cinturão citrícola de São Paulo e também Triângulo Sudeste Mineiro, o que se pretende fazer daqui para frente? Bom, o Fundecitrus ele está atuando junto com os produtores, ele faz reuniões periódicas com os produtores para mostrar as melhores práticas de controle dessa doença, né? Então, a gente foca bastante na qualidade de pulverização, no intervalo de aplicação e na escolha do melhor inseticida, né? Então, aqueles inseticidas que estão funcionando. O Fundecitrus oferece hoje um serviço ao produtor que estiver tendo alguma falha no controle, que esse produtor envie os insetos para o Fundecitrus e o Fundecitrus faz uma avaliação de todos os inseticidas para ver aqueles que estão
funcionando de maneira melhor para aquele produtor, para aquela região, para aquela propriedade. E aí ele sabe quais produtos que ele vai poder adquirir, né, que vão ter uma eficácia boa no controle. Além disso, o Fundecitrus ele está ajudando a coordenar, juntar grupos de produtores para fazer o que nós chamamos de ações externas, porque não adianta somente eu controlar a bactéria, o psilídeo dentro da minha propriedade, se o meu vizinho não faz esse controle, porque aquele inseto, né, vai chegar contaminado, vai sair do meu vizinho e chegar na minha propriedade, assim como o mosquito da dengue dentro das cidades, né? Não adianta eu limpar minha caixa d'água, não ter água parada dentro da minha casa, mas eu estou do lado de um terreno baldio, onde tem um criatório do mosquito da dengue. O green é a mesma coisa, tá? E o Fundecitrus, ele tem recomendado nas áreas de maior incidência, onde o risco de formação de novos pomares é muito alto, né? Nós observamos, por exemplo, na região de Avaré, que pomares aí de 3 anos de idade já tem uma incidência em torno de 30%, 20%, o que acaba inviabilizando o negócio. Então, a recomendação é que o produtor faça uma análise de risco, de onde está a sua propriedade, né? Conheça o seu entorno, os seus vizinhos, a situação dos seus vizinhos, antes de iniciar um novo plantio. Tá? E a recomendação é buscar, então, por locais mais isolados, onde a incidência da doença é menor ou mesmo onde a doença não esteja presente. Tá certo, Renato. Eu quero agradecer a sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Muito obrigado pelas suas informações. Eu tenho certeza que foi muito útil para os nossos ouvintes. Desejo a você um bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade.